Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, exclusivo. A alegação de empresa da família Constantino é que arrendamento de linhas vai até esta data. Entretanto, de acordo com o contrato em vigor, há previsão de 3 meses para desmobilização de operações após vigência e existe risco para credores, empregos e passageiros. O Grupo Comporte, um dos maiores conglomerados de ônibus rodoviários do país, liderado pela família de Constantino de Oliveira, o Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, fez mais uma investida judicial contra a Suzantur, empresa de ônibus urbanos da região do ABC Paulista, no processo sobre a operação das linhas interestaduais correspondentes à malha que era de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara, do Grupo Itapemirim, fundado por Camilo Cola, mas que já na gestão de Sidney Piva de Jesus teve falência decretada pela Justiça de São Paulo, em 21 de setembro de 2022. Grupo Comporte e Suzantur travam batalhas jurídicas sobre as operações da malha da Itapemirim Caiçara. Nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, por meio da empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha S.A., o Grupo Comporte pediu que a Justiça proíba que a nova Itapemirim, marca usada pela Suzantur para operar as linhas, venda passagens para viagens depois de 27 de fevereiro de 2025. Quanto às passagens já vendidas para viagens depois desta data, o Grupo Comporte pede que a Justiça determine que a Suzantur cancele a venda e devolva o dinheiro. A Suzantur, nome fantasia da transportadora turística Suzano Luda, opera por meio de arrendamento judicial as ligações interestaduais. A permissão para esta operação foi dada pela Justiça na mesma decisão que decretou a falência do Grupo Itapemirim, em 21 de setembro de 2022. O Grupo de Constantino alega que, levando em conta a mais recente decisão judicial que considerou a data de 27 de fevereiro de 2025 como encerramento das operações arrendadas, a Suzantur não poderia continuar circulando nas linhas da Itapemirim Caiçara depois deste dia. Por isso, ainda na alegação do Grupo Comporte, desde já as vendas de passagens deveriam ser suspensas para viagens depois desta data. Porém, o próprio contrato de arrendamento prevê que depois do encerramento formal, há um período de 3 meses para a chamada desmobilização, ou seja, para eventual troca de empresa, caso a Suzantur não vença o leilão definitivo das linhas, que ainda não teve a data marcada. O objetivo desta desmobilização é justamente não haver interrupção abrupta dos serviços, o que prejudicaria passageiros, empregados da nova Itapemirim Suzantur e fornecedores. Ocorre que existe um debate jurídico sobre o fim do prazo deste arrendamento, que é de 2 anos. A decisão foi de 21 de setembro de 2022 e o contrato foi assinado em 29 de setembro de 2022. O pedido de anuência das operações da Suzantur foi feito pela administradora judicial do processo de falência, EXM Partners, junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Governo Federal e que regula as linhas interestaduais, foi feito em 5 de outubro de 2022. Mas a ANTT só liberou as operações em 27 de fevereiro de 2023 e o primeiro ônibus só começou a rodar em 4 de março de 2023. As datas de início da vigência e do fim do contrato de arrendamento são o ponto que causa divergência. Concorrentes da nova Itapemirim Suzantur. Os concorrentes da nova Itapemirim Suzantur, como as empresas do Grupo Comporte, da família Constantino, e Aviação Águia Branca, da família Capixaba Chiep, sustentam que os 2 anos deveriam ser contados a partir da assinatura do contrato, em 29 de setembro de 2022. Portanto, de acordo com esta interpretação, o contrato já perdeu a validade. Mas, com a petição de 10 de janeiro de 2025, na qual o Grupo Comporte quer impedir a venda de passagens pela nova Itapemirim depois de 27 de fevereiro de 2025, o conglomerado da família Constantino admite que esta é a data de validade. EXM Partners. A EXM Partners, administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim, alega o contrato deixa claro que os 2 anos de arrendamento deveriam ser contados a partir da liberação das operações pela Suzantur da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Governo Federal, que regula as linhas interestaduais, que foi em 27 de fevereiro de 2023. Logo, por esta interpretação, o arrendamento vai até 27 de fevereiro de 2025. Mas, além disso, alega que o próprio contrato de arrendamento prevê que depois do encerramento formal, há um período de 3 meses para a chamada desmobilização, ou seja, para eventual troca de empresa, caso a Suzantur não vença o leilão definitivo das linhas, que ainda não teve a data marcada.
O objetivo desta desmobilização é justamente não haver interrupção abrupta dos serviços, o que prejudicaria passageiros, empregados da Nova Itapemirim Suzantur e fornecedores. Suzantur. A Suzantur, por sua vez, diz que o contrato de arrendamento deve vigorar até a definição do vencedor do leilão das linhas e estruturas e que o período de 3 meses para eventual desmobilização, caso não vença a disputa, seja contado a partir do resultado do leilão. O que a Justiça diz sobre este prazo? A Justiça ainda vai decidir de maneira definitiva sobre esta data de validade do contrato de arrendamento. De maneira provisória, liminar, o juiz Marcelo Stabel de Carvalho Anon, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, decidiu que deve ser considerada a data de 27 de fevereiro de 2025. Mas, como mostrou de forma exclusiva o Diário do Transporte, em 9 de janeiro de 2025, o magistrado determinou que a Suzantur e a XM Parternas comprovem a anuência da ANTT em 27 de fevereiro de 2023. Caso contrário, pode determinar o fim do arrendamento. Por isso, já de maneira preventiva, o juiz determinou que eventuais interessados nas operações protocolem propostas. Grandes grupos empresariais, como Comporte, de Constantino Oliveira, e Águia Branca, da família Capixaba Chiep, ofereceram valores bem superiores aos atuais R$200 mil pagos pela Suzantur por mês, variando entre R$1,2 milhão e R$1,5 milhão. Desde 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzantur, opera por meio de arrendamento as linhas que eram autorizadas às viações Itapemirim e Caiçara, do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão da falência, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas, como guichês, com o objetivo de angariar recursos para os credores do Grupo Itapemirim, uma vez que a Suzantur se comprometeu a repassar 1,5% da receita de vendas de passagens, com garantia de R$200 mil fixos por mês. Em valores atualizados, as dívidas do Grupo Itapemirim são de R$2,69 bilhões, contando débitos tributários, trabalhistas, com bancos e financiamentos e com fornecedores. As brigas. Grupo Comporte e Suzantur. Grupo Comporte e Suzantur travam batalhas jurídicas sobre as operações da malha da Itapemirim Caiçara. Entre estas disputas está o grupo de Constantino de Oliveira querendo suspender o arrendamento em prol da Suzantur, do ABC Paulista. Mas, de outro lado, a Suzantur também entrou na justiça querendo impedir que a Expresso União e empresa Nossa Senhora da Penha, que integram o Grupo Comporte, operem linhas que, na prática, concorrem em parte dos trajetos. Houve também a série de propostas milionárias do Grupo Comporte protocoladas na Justiça, em valores mais de 7 vezes superiores ao pago pela Suzantur pelas operações para tentar retirar a empresa do ABC das linhas. Ambos os grupos e empresarias já fizeram negócios. A Suzantur, transportadora turística Suzano Luda, foi criada em 1982 como empresa de fretamento. Mas, em outubro de 2013, no primeiro ano do governo Donizete Braga frente à Prefeitura de Mauá, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, a empresa se insere no transporte urbano de passageiros, após um controverso descredenciamento das operadoras Viação Barão de Mauá, de Baltazar José de Souza, e da Leblon Transporte de Passageiros, da família Isaac, do Paraná, sobre uma suposta invasão ao sistema de bilhetagem eletrônica que nem mesmo dentro da prefeitura foi consenso. A versão do prefeito Donizete Braga, do PT, foi contestada até pela procurada do município, Thaís de Almeida Miana, em parecer de 27 de junho de 2013, no qual recomendava uma nova sindicância, com mais dados técnicos. A usada pela prefeitura tinha mais elementos testemunhais e foi considerada subjetiva. O prefeito Donizete Braga e o então secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Eugênio Pereira, candidato pelo PT derrotado em eleições para o cargo de deputado estadual, ignoraram a recomendação. A Suzantur foi avançando nas operações de linhas urbanas após o início em Mauá. Chegou a operar em São Carlos, no interior paulista, onde repassou as operações para a família Chedid da Sansetur, Santa Cecília Turismo, e, além de Mauá, opera atualmente e presta serviços em Santo André, Diadema e Ribeirão Pires. Em 2020, a Suzantur decide se dedicar somente a linhas urbanas, quando saiu do mercado de fretamento. A informação foi confirmada oficialmente ao Diário do Transporte pelo proprietário da empresa, Claudinei Brogliato, em 29 de junho de 2020.
Os ônibus e serviços de fretamento foram vendidos pela Suzantur justamente para o Grupo Comporte. A exclusividade da Suzantur nas linhas urbanas, após décadas de atuação no fretamento, terminaria justamente em 2022, quando surge no mercado de linhas de ônibus rodoviárias interestaduais regulares a oferecer proposta de arrendamento da malha que era autorizada às empresas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. Em 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzano, Suzantur, passou a operar por meio de arrendamento as linhas que eram autorizadas às viações Itapemirim e Caiçara, do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão da falência, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas, como guichês, com o objetivo de angariar recursos para os credores do Grupo Itapemirim, uma vez que a Suzantur se comprometeu a repassar 1,5% da receita de venda de passagens, com garantia de R$200 mil fixos por mês. Em valores atualizados, as dívidas do Grupo Itapemirim passaram de 2,7 bilhões de reais, contando débitos tributários, trabalhistas, com bancos e financiamentos e com fornecedores. Histórico da briga do Grupo Comporte querendo suspender o arrendamento em prol da Suzantur. Os concorrentes da nova Itapemirim Suzantur, como as empresas do Grupo Comporte, da família Constantino, e Aviação Águia Branca, da família Capixaba Chiep, sustentam que os 2 anos deveriam ser contados a partir da assinatura do contrato, em 29 de setembro de 2022. Portanto, de acordo com esta interpretação, o contrato já perdeu a validade. Mas, com a petição de 10 de janeiro de 2025, na qual o Grupo Comporte quer impedir a venda de passagens pela nova Itapemirim depois de 27 de fevereiro de 2025, o conglomerado da família Constantino admite que esta é a data de validade. Como mostrou o Diário do Transporte, o grupo de Constantino pediu a suspensão do arrendamento e, por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, que também é credora, saiu em defesa de outros interessados nas linhas como Viação Águia Branca e Viação Rio Doce, mas principalmente da Viação Garcia. Segundo o Grupo Comporte, se a Garcia estivesse operando, todas as linhas já teriam sido retomadas e a arrecadação estaria próxima de R$10 milhões. A Justiça ainda não se posicionou sobre o pedido feito pelo Comporte por meio da Penha. O pedido foi protocolado pelo Comporte em 9 de setembro de 2024. Por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, o Grupo Comporte pediu na Justiça que o contrato de arrendamento seja rescindido até o fim deste mês de setembro de 2024. Este contrato foi assinado em setembro de 2022, quando foi decretada a falência do Grupo Itapemirim, fundado por Camilo Colla, mas que na ocasião estava sob o comando empresário Sidney Piva de Jesus. Juízo, nos termos da cláusula 6 do referido instrumento. Em consequência, postula seja decretado de ofício o encerramento do contrato de arrendamento no último dia do mês de setembro de 2024, em razão do encerramento do prazo máximo de duração da avença, qual seja, de 24 meses. Diz o pedido ao qual o Diário do Transporte teve acesso. Para o pedido, a Nossa Senhora de Penha faz uma série de argumentações para tentar convencer a Justiça de que o arrendamento não estaria sendo vantajoso aos credores. Passageiros. A arrendatária era atuante apenas no segmento de transporte urbano de passageiros, o que por si só já seria um indicativo de que talvez a empresa não fosse a mais indicada para assumir a operação da massa falida que, por seu turno, tinha uma operação muito maior e pulverizada, para a qual a Suzano não teria capacidade, tampouco recursos, para assumir integralmente dentre as propostas apresentadas por empresas com expertise no transporte rodoviário interestadual de passageiros mais vantajosas que aquela apresentada pela Suzano, e que teriam condições de assumir imediatamente as linhas das falidas, estão: Viação Rio Doce Ltda. Essa empresa ofereceu pagar o valor mensal de R$45 mil em contrapartida à exploração de 11 linhas das empresas componentes do Grupo Itapemirim e Viação Águia Branca S.A. Essa empresa ofereceu pagar o valor mensal de R$250 mil em contrapartida à exploração de 28 linhas das empresas componentes do Grupo Itapemirim. Outra empresa, de maior envergadura e com ampla experiência com transporte rodoviário interestadual, Aviação Garcia Ltda. Também apresentou proposta de arrendamento dos ativos em condições muito mais vantajosas para a massa falida. Por motivos que se desconhece, no entanto, tal proposta não foi sequer considerada a pedido da requerente, o professor Fernando Fleury, da consultoria Almeida.
Fleury realizou um estudo comparativo entre o desempenho da Suzano e os valores que adviriam à massa falida caso o contrato de arrendamento tivesse sido firmado com a Aviação Garcia Ltd, que ofereceu pagar 1,65% sobre a receita líquida da venda de passagens de transporte rodoviário. Conforme a nota técnica da Almeida, Fleury, página 15, documento 2, a expectativa de recebimento de valores pela Aviação Garcia Ltda seria mais do que 2 vezes o que for o recebimento histórico por parte da Suzano, face a ampla expertise dessa empresa no mercado e a possibilidade de operar de imediato a íntegra das linhas autorizadas. Pelos cálculos apresentados pelo Grupo Comporte, as operações da Suzantur renderam neste período de arrendamento 5,39 milhões de reais, mas a Garcia renderia 9,42 milhões de reais aos credores. Em balanço do processo da falência das antigas viações Itapemirim e Caiçara, protocolado no dia 29 de agosto de 2024, ao qual o Diário do Transporte teve acesso também com exclusividade, a defesa da Suzantur diz que desde quando começou, em 4 de março de 2023, a operar em forma de arrendamento as linhas interestaduais de ônibus que eram de responsabilidade da Itapemirim e Caiçara, a Suzantur, empresa de Santo André, no ABC Paulista, que usa a marca Nova Itapemirim, já transportou cerca de 1 milhão de passageiros, dos quais quase 100 mil foram gratuidades, percorreu mais de 25 milhões de quilômetros e rendeu aos credores das antigas administrações quase 5 milhões de reais, 4,7 milhões de reais, apenas com pagamento das mensalidades previstas no contrato. Segundo o documento, desde a mais recente apresentação dos resultados do arrendamento, em julho de 2024, o desempenho da empresa cresceu 300% nas retomadas das linhas. A defesa da empresa diz que hoje, a operação emprega diretamente, em posições fixas, 627 pessoas, das quais 413 são motoristas. Isso significa que a operação do contrato de arrendamento impacta cerca de 1.800 pessoas componentes das famílias dos funcionários. Atualmente, com as linhas já iniciadas, já são 73, a operação atende estados do sul ao nordeste, passando pelo centro-oeste e serve mais de 100 cidades. O documento diz que entre 80% e 90% da malha principal da Itapemirim e Caiçara já foram retomados. A briga jurídica entre os dois grupos empresariais se intensificou quando a Nova Itapemirim Suzantur conseguiu judicialmente que linhas que tinham sido autorizadas ao Grupo Comporte, pelas empresas Nossa Senhora da Penha e Expresso União, fossem suspensas porque concorriam com as operações arrendadas, prejudicando, na versão da empresa do ABC, as receitas para os credores. Na petição desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024, o Grupo Comporte, pela empresa Nossa Senhora da Penha, diz que a Suzantur não tem competência operacional para as linhas interestaduais e que o percentual de linhas retomadas é baixo. Além disso, o Grupo Comporte sugere que os depósitos à massa falida têm disso sempre de R$200 mil, mas que em alguns meses deveriam ter sido superiores. Na planilha abaixo, elaborada a partir dos relatórios da AJ, infere-se que a Suzano deveria ter depositado R$ 233.651, R$ em dezembro de 2023, R$ 254.823, R$ 254.823 em janeiro de 2024 e R$ 215.608, R$ 215.608 em maio de 2024 e hashtag 8.230. A constatação de que a arrendatária não está depositando em juízo o valor devido por si só, já seria suficiente a ensejar a rescisão contratual por justa causa, que deve ser reconhecida e declarada por este juízo nos termos da cláusula 6 do referido instrumento. B. Incapacidade da Suzano de operar a totalidade das linhas arrendadas. Existência de propostas mais vantajosas que, inexplicavelmente, não foram consideradas 24. Para além do inadimplemento financeiro, a Suzano também é inadimplente no que diz respeito ao próprio objeto contratual, qual seja, operação da integralidade das linhas arrendadas. Isso porque, tendo transcorrido o prazo original do contrato e parcela substancial da extensão contratual, até o momento, somente estão em operação 58,4% das linhas anteriormente detidas pelas falidas, ou seja, 73 das 125 linhas que compunham os ativos das falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. O Grupo Comporte,
pela empresa Nossa Senhora da Penha também critica o contrato que dá vantagem à Suzantur em até 50% dos lances do leilão das linhas e marcas por causa dos investimentos realizados com ônibus, mão de obra, garagens e tecnologia. A empresa da família Constantino ainda lembra da briga sobre as linhas e diz que as atuais regras sobre linhas interestaduais de ônibus não só admitem como incentivam a concorrência. A existência de concorrência não pode ser invocada como fator prejudicial ao sucesso do arrendamento ou da alienação da UPI Operação Itapemirim. A exploração dos mercados e das linhas se dá em um contexto de livre concorrência. A Lei nº 10.233/2001 prevê que a outorga para prestação de serviço regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados da exploração de infraestrutura deve se dar por meio de autorização. A ANTT não deferiu autorizações ilegais, irregulares ao contrário do suscitado de forma irresponsável pela Suzano. A ANTT, Autarquia Federal Especial competente para a disciplina do setor de transporte terrestre, sempre que chamada a se manifestar, reitera a regularidade e legalidade das autorizações concedidas. Histórico das ofertas pelo arrendamento. Grandes grupos empresariais, como Comporte, de Constantino Oliveira, e Águia Branca, da família capixaba Chiep, ofereceram valores bem superiores aos atuais R$200 mil pagos pela Suzantur por mês, variando entre R$1,2 milhão e R$1,5 milhão. Em 19 de setembro de 2023, por meio da empresa Expresso União, o Grupo Comporte protocolou proposta para assumir o arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das falidas Viações Itapemirim e Caiçara, pagando a massa falida R$1 milhão por mês. No dia 27 de setembro de 2024, a Aviação Águia Branca, do Espírito Santo, protocolou na Justiça Paulista a oferta de R$1,2 milhão por mês por todas as linhas. A Águia Branca queria um contrato de 24 meses. Mas em 30 de setembro de 2024, o Grupo Comporte, para superar a Águia Branca, elevou sua proposta de R$1 milhão por mês para R$1,5 milhão, como mostrou o Diário do Transporte. Desde 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzano, Suzantur, opera por meio de arrendamento as linhas que eram autorizadas às Viações Itapemirim e Caiçara, do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão da falência, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas, como guichês, com o objetivo de angariar recursos para os credores do Grupo Itapemirim, uma vez que a Suzantur se comprometeu a repassar 1,5% da receita de vendas de passagens, com garantia de R$200 mil fixos por mês. Em valores atualizados, as dívidas do Grupo Itapemirim são de R$2,69 bilhões, contando débitos tributários, trabalhistas, com bancos e financiamentos e com fornecedores. Histórico da briga sobre linhas concorrentes. Em 25 de setembro de 2024, que obteve uma decisão judicial que libera novamente as linhas interestaduais que estavam suspensas por outra determinação judicial. O Diário do Transporte também obteve a decisão na íntegra. O despacho é do desembargador João Batista Moreira, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão monocrática terminativa. Decisão monocrática é proferida por desembargadores ou ministros, que compõem órgãos colegiados, mas são autorizados a decidirem sozinhos, nas hipóteses previstas em lei, como análise de pedidos urgentes. Foi o caso desta decisão em favor do Grupo Comporte. Cabe recurso contra uma decisão monocrática terminativa, sendo o agravo interno recurso cabível. De acordo com o desembargador, a Expresso União e a Penha provaram que a demora da decisão causaria prejuízos irreparáveis. São relevantes os argumentos quanto ao prejuízo para a continuidade do serviço público de transporte coletivo interestadual de passageiros, considerando o fato de que até já foram vendidas passagens que não seriam atendidas se os ônibus das requerentes fossem imediatamente, sem um período mínimo de transição, retirados de circulação. Ainda de acordo com a decisão, a retomada das linhas ocorre por este risco de prejuízo ao Grupo Comporte, mas o processo seguirá para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, defiro, em parte, o efeito suspensivo requerido, na verdade, antecipação de tutela recursal, até que o recurso ordinário seja distribuído no Superior Tribunal de Justiça. O efeito suspensivo pedido pelo Grupo Comporte, em si, não foi atendido, mas houve uma antecipação de tutela recursal até o julgamento do mérito. O que as recorrentes pretendem, na verdade, é antecipação de tutela recursal no, não, efeito suspensivo ao, recurso ordinário constitucional. O artigo
1029, 5º, do CPC, insista-se, não daria essa competência ao presidente vice-presidente do tribunal recorrido. Como mostrou a reportagem, ônibus das empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha chegaram a ser retidos pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, nesta terça-feira, 24. A suspensão atendia a uma ação movida pela Nova Itapemirim Suzantur que alega que as autorizações destas linhas foram concedidas em um período no qual este tipo de ato não poderia ocorrer, já que o TCU, Tribunal de Contas da União, analisava, na ocasião, se o regime de autorizações por linhas era legal. Além disso, a Suzantur, que tem sede em Santo André, SP, no ABC Paulista, alegou na ação que as operações da Penha e Expresso União travam uma, entre aspas, concorrência ilegal e que prejudicam o arrendamento das linhas que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara. E é isso aí, pessoal, esta foi a matéria exclusiva que saiu quentinha no portal Diário do Transporte e trazemos em primeira mão para vocês aqui no canal. O vídeo ficou um pouco longo, mas precisamos trazer esta notícia para vocês aqui no canal. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Então nos ajude, divulgue nosso canal e nos ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal e também muitas novidades e notícias exclusivas traremos aqui no canal. Aqui no RIC LS, vamos acompanhar cada detalhe dessa história e trazer todas as atualizações para você em primeira mão. Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Fiquem ligados, porque o futuro do transporte rodoviário está em transformação e nós estamos aqui para contar tudo para vocês. Até a próxima, pessoal, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!